Vamos à primeira parte desse entendimento sobre a carteira de diferido. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é como se comporta uma carteira de diferido, ou pelo menos como ela deveria se comportar na operação de um correspondente. Para isso eu vou utilizar uma das minhas lojas como parâmetro de como se comportou essa carteira de clientes nesses primeiros 8 meses de operação no ano de 2020. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o relatório na íntegra dos valores que foram processados sobre a minha carteira, ou seja, os ganhos financeiros gerados sobre a minha carteira que foram construídos agora nesses primeiros meses de 2020. Vou mostrar para vocês aqui na íntegra. Vamos lá, carteira diferido, comissões pagas. Vou pegar todas as comissões pagas ao longo desse ano. Vou selecionar aqui a unidade de Erechim, que é onde a gente vai fazer essa análise, e eu vou pegar aqui desde o começo até o dia de hoje, ok? Lembrando, na nossa rede nós estamos processando uma vez por mês toda a carteira de diferida de todos os bancos de uma vez. Então a loja recebe um pagamento único mensal com toda a carteira de diferido dela, beleza? Vamos lá, eu vou gerar aqui o PDF. Então vamos lá, eu tive vários recebimentos, por exemplo, tive recebimento em março, depois tive recebimento em maio e assim por diante. Todo mês eu tive um processamento de comissão. Eu resumi essas informações numa planilha para ficar mais didática para vocês. Então vamos lá, vamos na planilha. Olha só, então eu vou mostrar aqui a carteira, como que ela se comportou. Lá no mês de março, que foi o meu primeiro repasse de carteira diferida, eu recebi da safra de novembro de 2019. Então, tinha alguns bancos que a gente já estava trabalhando com diferido, eu recebi 301,86. Essa foi minha carteira diferida. Abril eu não tive recebimento, provavelmente teve algum problema aí no relatório, não teve processamento em abril. Em maio eu recebi referente a fevereiro, até a safra, até os contratos de fevereiro de 2020, então gerou 1.238,36. Aqui o valor subiu bastante, mas pensando aqui que teve uma falta de recebimento, aí a gente está falando aí de mais ou menos R$600 aí cada mês. No mês de junho, eu recebi até março de 2020, 685,16. Lá em julho, eu tive o recebimento até a safra mais ou menos dos contratos vendidos até abril, gerou 1.096,98. Agosto até maio, 1.308. Setembro até junho, 2.405. E aqui outubro, que é esse mês que eu estou gravando, era a safra até julho de 2020 e eu tive 1.705,79. Então foi um valor menor do que o mês anterior. Mas aqui vale a pena a gente entender da onde vem essa carteira, né? Quais os bancos que estão pagando, porque se acontece alguma falha de relatório de um determinado banco, isso pode afetar minha carteira. Que foi exatamente isso que aconteceu. Nós tivemos 2 bancos que atrasaram o relatório de diferido, automaticamente não deu para colocar dentro desse fechamento do dia 20. Então, provavelmente no próximo mês eu tenho uma carteira maior porque vai entrar isso que ficou faltando nesse mês, ok? Mas aqui olha que interessante como se comporta uma carteira de diferido, né? Quando a gente fala de diferido, a forma de trabalhar diferido, a gente entende que não é um ganho de uma vez, não é um ganho à vista, é um ganho fracionado. Porém, se você fizer um trabalho de crescente, né, de foco no aumento dessa carteira, essa carteira ela vai aumentando até chegar um momento que ela vai ficar uma carteira super interessante, que vai pagar várias despesas aí da sua operação. Então, olha só, ela começou lá em março, bem pequenininha, aí depois ela já cresceu um pouquinho mais, em junho um pouquinho mais, julho um pouquinho mais, agosto um pouquinho mais, setembro ela já foi lá em cima, outubro ela deu essa queda por causa desse desencaixe de relatório, mas provavelmente no mês que vem aumente um pouquinho mais. Eu já tive 8.741,78, ou seja, eu já tive uma média aí de mais ou menos R$ 1.100 de carteira geradas nesses primeiros meses. Então, pensando que isso vai crescer, eu acredito que eu vou fechar o ano aí de 2020 com mais de 2.000 de carteira mensal, ou seja, já ajuda no aluguel, já ajuda em outras despesas que são fixas da operação, beleza? Agora vamos para outro ponto importante, que é da onde vem esse diferido, quais são os bancos que estão gerando essa carteira diferida para dentro do meu negócio. Então vamos lá, ao longo desse período de 7 meses, eu gerei uma carteira diferida de R$ 2.355.994,35. Ah, essa foi a operação da loja? Não.
lógico que não. Isso daqui foi de operações que geraram carteira de diferido. Refim de portabilidade que tenha diferido, portabilidade do Itaú que gera diferido, refinanciamento de carteira de alguns bancos que geram diferido, ou até mesmo, por exemplo, um CETELEM que ele tem o seu ganho já, o do contrato novo já é diferido. Então foi isso que foi gerando essa carteira. Então, ao longo desses 7 meses, eu gerei 2 milhões e 300 de carteira. E aí vem a outra informação. Quanto cada banco desses que eu tenho a carteira, quanto que eles estão me pagando de carteira? Então, do Paraná Banco, eu tive 989 mil de carteira gerada lá dentro do banco e tenho uma rentabilidade de 3.279. Isso, falando da rentabilidade sobre a carteira, eu tenho mais ou menos 0,33 sobre a minha carteira total que eu tenho lá dentro do banco. E assim por diante. No Olé, eu tenho 825 mil, 2.647 gerado, 0,32. BGN, 336.290 e assim por diante. E isso significa que para todo mundo o melhor banco para gerar carteira vai ser no Paraná Banco? Vai ser no Olé? Não, isso depende muito de operação para operação. No caso da unidade Erechim, a gente fez um trabalho sobre o refinanciamento da carteira Paraná Banco, onde o banco estava pagando a comissão pelo bruto, então a gente gerou um bom volume lá dentro. O Olé, a gente conseguiu trabalhar com taxas de refim de portabilidade que geravam essa carteira de diferido. Então, vai muito da operação de cada um. Por isso que assim, tem alguns correspondentes que estão felizes da vida com o modelo diferido. Já tem outros correspondentes que não estão contentes. Por quê? Porque trabalham a taxa reduzida. Então, se você trabalha a taxa reduzida, não gera diferido. Se você trabalha uma taxa mais alta, automaticamente você vai ter uma carteira de diferido e aí você vai ver o pinga-pinga aumentando todo mês. Beleza? Então, só para a gente finalizar essa parte, olha só. Então, eu tenho aqui, dentro da minha carteira, os maiores bancos que a minha operação gerou de carteira foi no Banco Paraná Banco, 38% da minha carteira vem de lá, Olé, 30% vem de lá, BGN, 25% vem de lá e Itaú, 5%. Os outros bancos aí tem um pouquinho só de carteira. Mas isso que é importante você entender é da onde surge a sua carteira. Qual o banco que você está conseguindo construir uma carteira mais sólida de diferido. Entendido isso, fica muito mais fácil para você criar suas estratégias e as metodologias que são necessárias, as adaptações para trabalhar com diferido e com manutenção de carteira. Entendido isso, vamos dar sequência no próximo vídeo nesse assunto do diferido e como você deve lidar ou criar estratégia para trabalhar com ele.